política. Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro reitera que confia no apoio de Tarcísio de Freitas para a campanha eleitoral. Repórter Matheus Dias, o parlamentar acredita que não é hora de pressionar o governador de São Paulo. É isso? Boa noite. É isso sim, viu, Tiago? O senador, então, Flávio Bolsonaro pediu calma nesse momento. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha, Tiago. Então, Flávio Bolsonaro falou hoje, depois de visitar o pai, Jair Bolsonaro, na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele deu uma entrevista quando foi questionado sobre o apoio do governador de São Paulo, o apoio de Tarcísio nas eleições presidenciais desse ano. Tarcísio que já mostrou publicamente que vai tentar realmente a reeleição a governador do estado. E Flávio Bolsonaro, então, quando foi questionado se esse apoio virá da parte de Tarcísio para Flávio nas eleições presidenciais, ele pediu calma. Isso porque a gente tem várias datas para analisar ainda. As eleições parecem estar perto, mas ainda não estão tão perto assim, segundo Flávio Bolsonaro, viu, Tiago? Isso porque ainda tem as datas das convenções partidárias, isso que vai acontecer entre o dia 20 de julho até 5 de agosto, que são quando as convenções partidárias que elegem ali quem vai ser o candidato de cada partido. Depois, as siglas, então, tem até o dia 15 de agosto para definir na Justiça Eleitoral quem será o candidato de cada chapa. E as eleições, claro, o primeiro turno que acontece no dia 4 de outubro. Estamos em janeiro, então Flávio Bolsonaro disse que realmente é muito cedo para pedir esse posicionamento público de Tarcísio agora. Ainda há tempo a se desenvolver esse posicionamento, há tempo a se desenvolver as estratégias de campanha. E no caso, Flávio Bolsonaro disse que já conversou com Tarcísio, sabe que esse apoio virá, mas que não é o momento de pressionar o governador de São Paulo. Ele disse que é um aliado e que é, claro, uma honra contar com esse apoio, já que, segundo Flávio Bolsonaro, é um apoio que qualquer candidato gostaria de ter, por ser um nome relevante do estado, talvez mais importante do país no quesito eleitoral neste momento, segundo Flávio Bolsonaro pode pensar, assim como já foi dito também por outros políticos, que essa eleição pode ser desenvolvida no Sudeste, a quem ainda está, digamos, em cima do muro, né, Tiago, mais ali alinhado ao Centrão. Poderia, então, Tarcísio elevar esse eleitorado para Flávio Bolsonaro. É claro, o candidato, então, escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro disse novamente, calma, mas acredita que o apoio de Tarcísio virá. Vamos ouvir. Ele já declarou que é candidato à reeleição em São Paulo, ele já declarou que vai me apoiar. Então a gente está há vários meses das eleições, não vamos nos precipitar, ficar pressionando o Tarcísio a todo momento. Todo mundo sabe qual é o lado dele, que é o lado que é com Bolsonaro. E confio nele, confio na lealdade dele. É um palanque em São Paulo que qualquer candidato à presidência da República gostaria de ter. Um governador bem avaliado, competente, aliado, né, que foi ali uma cria do presidente Bolsonaro. Então, eu peço aqui a todos, não precisa ficar pressionando o Tarcísio está com a gente, tá? No momento certo, ele vai, do jeito dele, declarar o apoio mais explícito, mas não tem problema nenhum, do jeito que está indo, está ótimo. Pois é, ele fala realmente nisso, em cria de Jair Bolsonaro, né? Ele acha que, assim como ele, Tarcísio está alinhado a todos os ideais de Jair Bolsonaro e que vai continuar sendo assim, pelo menos até o final do ano, quando as eleições vão acontecer. Agora, no caso de outro governador, a gente fala de Romeu Zema, esse que nos últimos dias ganhou destaque, já que Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressista, senador também, ele tinha dito que Romeu Zema seria um bom candidato para a vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro, só que Zema já disse que esse cargo não está nos planos dele, que ele vai seguir com a pré-candidatura à presidência pelo Partido Novo, como já havia adiantado em agosto do ano passado. E hoje, durante essa entrevista coletiva, Flávio Bolsonaro também respondeu sobre essa questão de Zema, outro governador do Centrão e mais outro nome que poderia dar esse apoio à direita bolsonarista numa corrida contra Lula. Mas Flávio Bolsonaro disse: é óbvio que Zema é um quadro que considero bastante, um governador também muito bem avaliado. Agora ele tem um projeto dele, não pedi para ele ser meu vice e nem ele se ofereceu. No caso, Flávio despistou quem será o candidato, então, à vice-presidência na chapa dele. Ele disse que sabe fazer essas negociações partidárias e só vai divulgar esse nome quando for o limite para que ele seja divulgado, para não atrapalhar qualquer estratégia política, que, segundo o Ciro Nogueira, deve ser muito bem pensada
para que a escolha do vice traga mais eleitorado do que Flávio já tem, viu, Tiago? É isso. O Matheus Dias, com todas essas costuras políticas, no ano que está só começando, né? Até daqui a pouquinho, Matheus, deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer, em relação ao governador de São Paulo, Dora, se houve nos bastidores muita gente falando que ele estaria dando um apoio envergonhado ao senador Flávio Bolsonaro, que ele estaria irritado com toda essa situação, porque ele que sonharia com a possibilidade de concorrer à presidência da República. Agora, ele não fala nada nesse momento, por quê? Bom, primeiro porque ele estava de férias até outro dia, né? Então ele está voltando. Segundo, que não é prudente mesmo falar. Em terceiro lugar, essa candidatura. Eu não tenho dificuldade de achar que essa candidatura do Flávio Bolsonaro é para valer. E também essa história de ficarem tratando o governador de São Paulo como uma carta, uma peça de descarte, porque é isso, até agora estava assim, Ciro Nogueira jogando para um lado, os outros, até o Flávio dá esse freio de arrumação, tratando Tarcísio de Freitas como se fosse algo a ser descartado. O PP querendo colocar candidato no governo de São Paulo para se confrontar com ele. Pera lá. Jair Bolsonaro está preso. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição fenomenal. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos sem poder voltar para cá com medo de ser preso, porque ele é réu num processo no Supremo Tribunal Federal. O outro filho, Carlos, lá em Santa Catarina, com uma candidatura ao Senado que é contestada pela própria direita. E o outro, Jair Renan, não tem a menor relevância, vereador em Balneário Camboriú. E o Tarcísio de Freitas é apenas governador de São Paulo, mas não fosse o maior colégio eleitoral do país. Então, pera lá, em matéria de correlação de forças, eu tenho a impressão que é um pouquinho cedo e precipitado para a família Bolsonaro tratar o Tarcísio de Freitas como se fosse uma cria do Bolsonaro. Ele foi uma cria do Bolsonaro. Hoje, ele é um governador de São Paulo que tem uma reeleição quase certa. Isso não é pouco, não. Então, por isso que eu tenho muita dificuldade de tomar o quadro que se desenha agora como quadro realmente definitivo para as eleições. Economia